Vamos retomar aqui a nossa parte teórica de gramática. O que nós fizemos bem no comecinho? Nós revisamos conceito de frase, de oração e de período. Não perde o foco, porque nós estamos seguindo até a gente entender bem como que funciona a engrenagem sintática do texto. Sintática é isso, a relação dos termos dentro das frases, das orações, dos períodos, a função que cada um tem ali dentro. E nós começamos revisando então, dizendo o que nós combinamos. Várias definições de frases, mas nós combinamos a melhor para a gente. Frase, todo enunciado que tenha sentido completo. Todo enunciado que tenha sentido completo. Tendo verbo ou não. Não importa se tem verbo ou não. Se tiver verbo, frase verbal. Não tem verbo, opa, frase nominal. Combinamos assim. Oração. Qualquer enunciado que tenha verbo ou locução verbal. Pode ter sentido completo. Pode não ter. A diferença dela para frase é isso. Quando a oração tiver sentido completo, ela é frase também. Quando ela não tiver sentido completo, aí ela não é frase. Combinamos que, se tem sentido completo e tem mais de uma, elas são independentes uma da outra, porque as duas têm sentido completo. Logo, elas são orações coordenadas. E são ligadas por vírgula ou por conjunções coordenativas. Já as orações que não tiverem sentido completo, elas nunca poderão ser independentes uma da outra. Então, se tem mais de uma, ela precisa da outra para completar seu sentido. Então, elas são dependentes uma da outra. E por isso elas são subordinadas. Uma subordina a outra. Nós vamos ter uma que é principal e outra que se subordina a ela. E são ligadas por conjunções subordinativas. Não se preocupem que nós vamos fazer uma aula só para isso. Nós vamos fazer uma aula só sobre conjunções subordinativas. Isso é muito importante para a gente dominar a engrenagem da coesão textual. Você não consegue fazer coesão 100% no seu texto, quando você estiver ali produzindo a sua redação, se você não dominar os mecanismos de coesão. Quem são os mecanismos de coesão? Pronome, preposição, principalmente as conjunções coordenativas, subordinativas, elementos de transição de parágrafos. Ou seja, eu preciso entender o que amarra, o que costura uma coisa na outra. E aí, nós precisamos dessas benditas conjunções. Dito isso, o que nós queremos na aula de hoje? Se nós temos, então, a frase que tem sentido completo, nós temos a oração que tem verbo ou locução verbal e nós temos o período, que para ser período só precisa ter uma oração. O que é um período? Qualquer enunciado que tenha uma oração. Se tiver só uma, período simples. Tem mais de uma, nós vamos dizer que é período composto. E quando tem mais de uma, nós reconhecemos a quantidade de orações pela quantidade de verbos ou locuções verbais. Tudo bem. Você vê ali duas locuções verbais, você diz, são duas orações. Você viu 3 verbos ali, você olha, 3 orações. Mas para cada oração, gente, nós temos uma mini estrutura. Como se fosse o DNA ali do enunciado. E nós dizemos então que nós chegamos à estrutura da língua portuguesa. A língua portuguesa é uma língua que tem sujeito, verbo, complemento. A oração da língua portuguesa, ela contém não só o verbo e a locução verbal, mas ela contém, e é isso que nós vamos fazer agora. Vamos tentar entender o que tem dentro de cada oração. Pode ser um período com 7 orações, ligados ali, cada uma ligada por conjunção, mas cada oração ela é um mini elemento, uma mini estrutura. É um sujeito, um verbo e um complemento. Pode faltar um ou outro desses elementos, mas a oração é isso. Então hoje nós vamos ver o que tem dentro de uma oração. E na língua portuguesa é sujeito, verbo e complemento.
qualquer usuário da língua portuguesa, qualquer falante, ele reconhece esse jogo de sujeito, verbo e complemento. Posso até inverter. Eu não posso inverter, por exemplo, se eu disser Cláudio é professor de língua portuguesa. Olha, quem é professor de língua portuguesa? Cláudio. E agora eu posso até dizer de língua portuguesa é Cláudio professor. Olha, aí já ninguém entende. Então, se eu tiro essa estrutura da jogada, eu detono o enunciado. Enunciados da língua portuguesa seguem essa lógica. E para descobrir o sujeito, basta eu perguntar para o nosso verbo. Toda vez que eu pergunto para o verbo, quem abraçou a filha? O pai. Perguntou para o verbo, antes dele no caso, se perguntar o que e quem para o verbo, ele denuncia quem é o sujeito. Não importa onde o sujeito esteja. Se o enunciado tivesse assim, a filha assustada abraçou o pai. Teria uma crase, claro, ali antes de filha, porque seria o objeto direto preposicionado. Mas então teria a filha assustada abraçou o pai. Quem abraçou? Novamente a filha, o pai? Não, mas aí por ter a crase, você saberia que é um objeto. Então, novamente, cairia para o pai. Então, quem abraçou a filha assustada? O pai. É só perguntar o que e quem para o sujeito. E do outro lado, né, a gente fica com o complemento. Aqui, novamente, ó, aqui um período com duas orações. Eu amo livros. A outra, eles são interessantes. Duas orações independentes, eu posso dizer, ó, eu amo livros. Tem sentido completo. Eu posso dizer, livros são interessantes. Tem sentido completo. E se eu ligo, então, os dois, eu fico com um período composto. Mas cada oração, ó, tem seu sujeito, seu verbo e seu complemento ou seu objeto. E basta perguntar, quem ama livros? Eu. E basta perguntar, quem é interessante? Eles. Quem são interessantes? Eles. E eu tenho, então, duas mini estruturas. E como eu disse, pode ser um parágrafo de um período só, aquele período gigantão, que cada oração vai ter que ter essa estrutura. E aqui eu tenho a revisãozinha básica dos tipos de sujeito. A gente lembra que eles podem ser de várias maneiras. Ele pode ser simples, ele pode ser composto, indeterminado, inexistente e oculto. Só lembrando que eu até fiz essa treta na sala de aula, aquela brincadeira de... Não é nem uma brincadeira, não. É realmente um questionamento que eu faço. A gente diz que os termos essenciais são sujeito e predicado. Sujeito e predicado. Para achar o sujeito, vocês viram ali que basta apenas eu perguntar para o verbo o que e quem. Quem abraçou a filha? O pai. Sujeito. O predicado, eu nem fiquei amassando muito ali, porque predicado é o que sobra. O que é o predicado do enunciado? Não tem segredo. É o que sobrar. Eu destaco o sujeito, o que sobra. O que sobrar é predicado. Simples, ó. Sobrou é predicado. Eu tenho que me preocupar é com o sujeito. Destaquei o sujeito, mas o sujeito não tem que preocupar, porque eu pergunto o que e quem para o verbo e descubro. Tem um núcleo só? É simples. Tem dois núcleos? É composto. Quem dormiu? João. João dormiu. Quem dormiu? João. O que sobrou é predicado. Dormiu é predicado. Sujeito composto. João e Maria viajaram. Quem viajou? João e Maria. Sujeito composto, porque dois núcleos, João e Maria. O que é o predicado aí? Viajaram. Ué, professor, não tem um complemento? Nem sempre vai ter um complemento, porque verbo é intransitivo, ele não tem complemento. Essa questão do complemento é para uma próxima aula, que aí nós vamos falar dos tipos de complemento. Nem sempre vai ter ali o objeto, o complemento. Mas o enunciado da língua portuguesa pode até o elemento faltar, mas ela caminha para ser SVO em qualquer enunciado. João e Maria viajaram. Mas é uma língua que permite, é como um joguinho de Lego, permite você ir preenchendo. O indeterminado é quando eu não consigo definir com exatidão quem é o sujeito. Roubaram minha bicicleta. Quem roubou? Então, quando o verbo está na terceira pessoa do plural, e eu crio um enunciado com ele, ele não vai me permitir dizer quem é o sujeito, a não ser que esteja expresso.
mas o sujeito não tiver expresso, aí não tem como eu detectar. No oculto, por sua vez, eu tenho. Então, quando a resposta for eles, elas, alguém, não dá para eu detectar. Agora, quando for ali, ó, escrevi um livro. Quem escreveu? Eu. Quando a resposta for recuperada com exatidão, olha, Cláudio, eu falando, a pessoa que falou, escrevi um livro. Quem escreveu um livro? Eu. Dá para recuperar o eu. Então, geralmente, eu recupero o eu, o ele, o nós, mas não pode ser o eles. Só vai ser indeterminado com o eles. Ou outra forma que não está anotada ali, mas seria aquela do contrata-se funcionários. Quando o verbo, então, está com partícula apassivadora. Com partícula, desculpe. Passivadora, não. Quando está com partícula de indeterminação, com índice de indeterminação do sujeito. O se pode ser apassivador e pode ser indeterminação. Quando o se está indeterminando o sujeito, com que tipo de verbo? Quando a gente falar dos complementos, da transitividade verbal, a gente explica melhor isso aí. Mas, por alto, é quando o verbo for transitivo indireto e tiver um se depois dele, tipo o verbo precisar, ó. Quem precisa, precisa de. Ele é transitivo indireto. Então, precisa-se de funcionários, não tem como eu criar, nesse caso, quem é o sujeito aí. E o inexistente, que é onde a treta toda acontece, porque se o sujeito é um termo essencial, como que eu posso ficar afirmando que ele é inexistente? Que ele não existe. É como se eu dissesse que a essência do objeto não existe. Mas deixa essa discussão para lá. Mas acontece com verbos que são fenômenos da natureza, ou com o verbo haver no sentido de existir. Choveu ontem. Quem choveu? Não tem ninguém chovendo, não vai ter resposta para isso. Há flores no jardim. Não tem nada. Há o que no jardim? Flores? Opa, claro, flores. Não, mas aí seria o objeto. Tá? Há flores no jardim. É no caso, o predicado. Não tem ninguém havendo ali. Então, quando o verbo é fenômeno da natureza, ou o verbo haver no sentido de existir. Há pessoas tristes aqui. Existem pessoas. Então, nesse caso, a gente diz que a oração é sem sujeito. Lembrando que se for o verbo existir, existem pessoas, aí já não é, tá? Já não é. Então, revisãozinha básica foi essa. Dúvida, você manda para mim e a gente conversa sobre isso. Espero que você tenha revisado direitinho aí os sujeitos, para não se preocupar mais com a questão do sujeito dentro das orações.